Lei Orgânica do Município de Cubatão com o professor Marco Antônio. Vamos adiante. Olha aí, artigo 6º. O artigo 6º, na verdade, é um artigo bem longo. Aqui eu vou dividi-lo em vários blocos de aulas diferentes para não ficar cansativo. Eu não gosto de aula muito longa porque dá sono, né? Aí deu 15 minutos, deu aquele, começou a dar um cansacinho, você pega lá um café e volta para cá para estudar, para gabaritar sua prova, né? Tá certo? Agora, no artigo 6º, ele vai estabelecer a chamada competência privativa. O que é a competência privativa? São aqueles serviços, não é? São aquelas leis que têm que ser propostas e executadas pelo município de Cubatão, por ninguém mais, né? Então, por exemplo, o município de Cubatão ele tem competência privativa para organizar a sua administração pública. Agora, a gente fala competência privativa. O legislador não usou a palavra exclusiva. Por que ele não usou a palavra exclusiva, professor? Porque o município de Cubatão, né, ele está subordinado constitucionalmente à Constituição, não ao ente federado, União. Ele está subordinado, não existe subordinação entre entes federados, tá? Não existe subordinação entre pessoa jurídica. Ele está subordinado, quando eu falo, está sob o comando, sob a égide, sob a ordem da Constituição Federal. Então, a Constituição Federal, ela que traça as linhas estruturais, né, que vão reger a administração pública do município. E algumas leis federais, né, que têm força sobre todos os entes federados, como é o caso, por exemplo, da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, quer dizer, embora seja o município que vai instituir essas leis, Lei Orçamentária Anual, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, embora seja o município que vai estruturar a sua administração pública direta e indireta, no caso, por exemplo, da administração pública, ele sofre ordenamento do Decreto-Lei 200/67, que é para todo o Brasil, é da União. Então, aqui não há de se falar de uma competência exclusiva, aqui a gente fala de competência privativa. Privativa quer dizer, o município ele tem autonomia, né, e o dever, inclusive, de propor essas leis, de executar os seus serviços, e ninguém pode fazê-lo no seu lugar. Mas não exclui ele de sofrer orientações, limitações de leis federais que sobrevenham, né? Tá certo? É a competência privativa. Bom, mas vamos, enfim, né? O primeiro trecho dessa lei que nós vamos abordar, que eu vou abordar, vou falar para você nesse vídeo. Então, olha aí, né? Muito bem, professor, né? Compete privativamente ao município de Cubatão elaborar o orçamento anual, o plano plurianual e a lei de diretriz orçamentária com base no seu planejamento. Eu não gosto de aula que trata o aluno como autômato. Olha, decora aí. Ah, não decora aí. Decora como? Peraí. Né? Você está investindo seu tempo, a sua energia. Eu sou um professor, o mínimo que eu tenho que fazer é ser atencioso com você, não é? É ter carinho de preparar a aula. Então, veja, explicar as coisas com boa vontade, com coração. Detesto má vontade, né? Quer deixar o louco eu ver uma pessoa prestando serviço com má vontade. Eu não volto nunca mais naquele lugar, naquele estabelecimento. Boa vontade é fundamental. Então veja, meu querido, eu quero que você aprenda isso aí no coração, né? No Brasil, nós temos um sistema orçamentário. O que é esse sistema orçamentário? É como o Estado faz o gasto do dinheiro público. O Estado arrecada por meio de seus tributos, por meio dos impostos, taxas, contribuições de melhoria, e esse dinheiro vai ser utilizado para prestar serviços para a população. Mas para que ele seja utilizado de forma mais adequada, para que tenha um controle maior, o legislador constitucional estabeleceu algumas leis, né, aos quais essa despesa estará vinculada. Então, veja, se você pegar a Constituição Federal e abrir aí na aba e for no artigo 165, você vai ver assim: são leis de iniciativa do Poder Executivo, o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, né? O que é a Lei Orçamentária Anual, que vamos dizer assim, é o núcleo disso tudo, né? A Lei Orçamentária Anual, também chamado de orçamento público, também chamado de orçamento anual, também chamado aqui no meu esqueminha de LOA, meu não, porque na verdade esse esquema aqui é um clássico, né? LOA, tá certo? Olha, o orçamento anual é a Lei Orçamentária Anual, né? É o orçamento propriamente dito. Mas, professor, o que é um orçamento, né? Olha, segundo um baiano muito admirável, né, que foi ministro do Supremo, né, há décadas atrás, já está com o nosso Senhor Jesus, né, tá certo? Olha, o Mar Baleira ele dizia assim: orçamento é uma peça técnica, quer dizer, coisa elaborada por contadores, é uma peça técnica que ela vai
estimar a receita que será arrecadada, vai estimar, porque o Estado não sabe quanto vai arrecadar, depende, se o contribuinte pagar o imposto, o Estado arrecada, se o contribuinte falar, eu não vou pagar nada, o Estado não consegue arrecadar, né, tá certo? Então estima as receitas, fixa as despesas, lógico, porque o Estado sabe quanto tem que gastar, né, ele já tem vários servidores, ele tem o compromisso de pagar todos os seus servidores, né, e olha, remuneração do servidor está protegido na Constituição Federal, no artigo 166, viu? Fique tranquilo, o teu vem dia, sempre, né? Então, veja, orçamento é uma peça técnica que vai estimar as receitas, fixar as despesas para o exercício seguinte, mediante lei, né? Então, quer dizer, todo ano a administração pública municipal tem que planejar o orçamento para o ano seguinte. Quer dizer, tem que planejar quanto ela pretende arrecadar, espera arrecadar, estimativa de arrecadação, e quanto ela pretende gastar, aliás, que ela vai gastar pagando seus servidores, pagando o custo dos serviços, água, luz, telefone, para a administração, merenda municipal, remédios para as UBSs, para poder funcionar. Então, tudo tem que estar na lei orçamentária anual perfeitamente. Aí o legislador, justamente para tentar coibir os abusos, desvios, que você sabe que lamentavelmente existe muita gente que pega o dinheiro público, né? Tá certo? E né? Não, não foi problema no vídeo, não, né? É porque respeito às senhoras e senhoritas, né? Mas, enfim, né? Fazem com o dinheiro público o que não deveriam fazer, né? Então, o legislador, para ter um maior controle, para fortalecer o planejamento, então ele instituiu a obrigatoriedade de 3 leis, e isto vale para todos os entes federados, para estados, municípios e União. E cada ente federado que tem que propor o seu plano plurianual, tem esse nome porque ele tem duração de 4 anos, a sua lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então é óbvio, se o município de Cubatão faz parte desse sistema federativo chamado República Federativa do Brasil e cada ente federado tem, não é o seu orçamento, então é o município que tem que propor na figura do prefeito. É o prefeito que propõe, é sempre o poder executivo. É o prefeito que vai mandar para ser aprovado pela Câmara Municipal, não é o projeto de plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e o projeto de lei orçamentária anual, que são, né, abreviados como Plano Plurianual, PPA, Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, e LOA, Lei Orçamentária Anual. Já vai guardando já, sabe por quê? Porque você vai falar o resto da vida sobre isso aí. Ah, é? Como assim eu vou falar o resto da vida? Ué, sabe aquele aumento que o prefeito tem? Já está na lei orçamentária. Quando sai a lei orçamentária, todo mundo pega a lei orçamentária para ler, para ver se vê aquele aumento. Ah, aquele benefício novo que foi criado, né? Tá, lógico, gente. Né? O Brasil está evoluindo. Eu estou com 50 anos. Apesar de todo mundo reclamar, xingar e tal, né? Algumas coisas a gente acaba às vezes regredindo, outras avançando, mas no geral, apesar de tudo, né? A população trabalha todo ano, a indústria produz todo ano, as cidades se desenvolvem. Então, no geral, o que eu vejo ao longo da minha vida de 50 anos é que o Brasil está evoluindo. E vai continuar evoluindo, e a situação dos servidores vai continuar melhorando. Pode ter alguns retrocessos um momento, outro, alguns momentos difíceis, como alguns lugares estão passando no Brasil, lamentavelmente sempre passam, mas vai continuar evoluindo. Então, esses benefícios que serão criados no futuro, né, situações que serão melhoradas para os servidores de Cubatão, como em outros lugares do Brasil, você vai ver tudo isso expresso na lei orçamentária não. Então já vai guardando isso aí, porque vai cair na sua prova e vai ser o resto da sua vida, tá? A outra coisa também, né? Eu já falei no outro bloco, mas está aqui na competência privativa, né? Competência privativa do município instituir e arrecadar os seus tributos. Tributos, professor, IPTU, que todo mundo ama receber, que ama nada, professor, né? Tá certo? O famoso Imposto Predial Territorial Urbano, o ITBI, Imposto de Transmissão de Bens Intervivos, o ISSQN, Imposto sobre Serviços, né? Por exemplo, tem algumas taxas como publicidade, né? Que os estabelecimentos comerciais têm que pagar, taxa de localização e instalação, né? Provavelmente o Cubatão também tem, né? Então, compete a quem estabelecer isso? É o município, né? Até com pressão e fundamento na Lei Complementar 101/2000, a chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabeleceu cada ente federado tem o dever, tem a obrigação de instituir e arrecadar os tributos da sua competência. Ou vai querer viver de dinheiro da União do Estado? Claro que não, né? Ele que instituiu seus tributos, né? E Cubatão fez isso, né? E está na sua lei orgânica, bem como aplicar as suas rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas, ou seja, o município tem o dever de prestar contas à sua população e publicar os balancetes nos prazos fixados em leis. Que balancetes?
Os balancetes são aqueles documentos que demonstram a movimentação contábil e financeira do município. E é olhando esses balancetes que você sabe se o prefeito está gastando bem, se não está gastando bem, se aquela merenda está num preço adequado, se aquela merenda está saindo, né, a preço de restaurante 5 estrelas, né, mas às vezes não tem o padrão 5 estrelas, né, tá certo? Quando o brasileiro aprender a verificar isso e acompanhar, o Brasil vai passar por uma verdadeira revolução administrativa, uma transformação, né? O país vai evoluindo, mas o cidadão precisa estar mais engajado. Em Cubatão, eu sei que o povo está se engajando cada vez mais. Agora, veja, né? Todo o planejamento dos gastos públicos, dos serviços públicos, vai passar pelo plano planoal, lei de diretriz orçamentária, LOA, né? Tá certo? E para poder manter essa lei orçamentária, o município tem que instituir e arrecadar os seus tributos. Também compete ao município, como eu já falei em outro bloco, mas aqui é competência privativa, olha lá, é organizar e prestar por administração direta e indireta os serviços públicos de interesse local, inclusive o de transporte coletivo municipal, lógico, né? O transporte coletivo, tá certo? Ah, é, professor, olha aí, a administração pública, como ela está estruturada. Para esclarecer um pouquinho melhor, está estruturada em direta e indireta. A direta, professor, direta é o ente federado municipal, no qual está a prefeitura, está a Câmara dos Vereadores, indireta, as autarquias do município, se houver, as fundações, se tem uma fundação municipal, é a administração indireta, empresas públicas instituídas pelo município, é muito comum municípios terem empresas públicas na área de urbanização, sociedades de economia mista, sociedade de economia mista é um ente da administração pública indireta que tem participação minoritária do capital privado, majoritária está na mão do município, né? Para ser sociedade de economia mista. Ah, muito bem, professor. E também compete privativamente a administração do município estabelecer o chamado regime jurídico único e o plano de carreira para os seus servidores da administração direta, indireta, autarquias e fundações. Ah, é, professor? É. Né? Então, veja, a Constituição Federal, lá no seu artigo 39, ela estabeleceu a obrigatoriedade no Brasil, né, que até hoje é muito questionada, discutida, de estabelecer um regime jurídico único, ou seja, um regime jurídico só para os seus servidores da administração direta, das autarquias e fundações. Mas por que isso? Porque no Brasil, basicamente, né, na administração pública, nós temos dois grandes regimes jurídicos. Nós temos o regime jurídico que é chamado de estatutário, que é aquele que vai dar estabilidade, né, após determinado prazo, cumprido o estágio probatório, né, 3 anos atuando na administração pública, tudo de acordo com a Constituição, porque é a Constituição que estabeleceu as regras básicas para o limite estatutário, né, que é para o servidor justamente poder ter a estabilidade para poder fiscalizar, para poder administrar, sem ser intimidado por grandes poderosos do setor privado ou da própria administração pública. Então, ela é fundamental. Eu sempre falo a estabilidade que todo mundo sonha, não é para você, foi criada para agradar o servidor, ela foi criada para atender o interesse da população. E eu defendo a estabilidade porque, tirando a estabilidade, os poderosos que já fazem e acontece vão abusar mais ainda porque o servidor fala: não, eu não vou chamar atenção, não vou multar, porque senão eu vou perder meu emprego. Então é a estabilidade que te dá a garantia de que você não vai perder o emprego cada vez que você tiver que dar uma multa, uma advertência, uma suspensão, uma apreensão de bens, né? Tá certo? Né? Para que são de interesse público e dentro da estrita legalidade sempre. Legalidade sempre. Tá certo? Agora, nós temos um outro regime, que é o regime que é utilizado no setor privado, mas que a administração pública também utiliza, que é o chamado regime, não é, seletista. Seletista por conta da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Esse é o regime que nós vamos encontrar, por exemplo, nas empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, né, na OCEPRO, na Sociedade de Economia Mista, como a Petrobras, a Eletrobras, Banco do Brasil, né, e vale essa mesma regra para estados e municípios, tá certo? Por isso que o legislador aqui colocou na lei orgânica regime jurídico único para a administração pública direta, autárquica e para as fundações, né? Então, Cubatão também tem um regime jurídico único para os seus servidores públicos. Muito bem, professor. Dito tudo isto, vamos a uma questão aqui para a gente fechar esse vídeo aqui com questão de ouro. Segundo a lei orgânica do município de Cubatão, estão entre suas competências privativas, salvo. Salvo é a exceção. Tá bom, então.
Elaborar o orçamento anual? Não. Orçamento anual sempre é competência privativa em Cubatão e em qualquer outro município. Ah, amanhã você quis prestar outro concurso, mesmo que você não estudou a lei orgânica daquele município, já sabe que é competência privativa municipal. Elaborar plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, tudo competência privativa municipal. Instituir e arrecadar tributos de sua competência está na competência privativa municipal. Prestar contas e elaborar balancetes está na competência municipal. Dispensada a obrigação de publicá-la? Dispensada não é. Né? Lógico que tem que publicá-lo para atender o princípio da publicidade e para atender aquele princípio que está aqui na lei orgânica, que é a transparência. Então, o que está errado é a palavra dispensada, obrigação de publicá-lo. Olha o erro aqui, eu risquei ele, né? Então, o que está errado. Próxima questão, para a gente fechar aqui, mais uma questãozinha. Segundo a lei orgânica do município de Cubatão, estão entre as suas competências privativas organizar o quadro e instituir ressalvado o quê? Instituir regime jurídico único? Sim, regime jurídico único para os servidores da administração direta, autárquica e fundacional. Plano de carreira para os servidores da administração direta, sim senhor, tem um plano de carreira. Organizar e prestar por administração direta ou indireta os serviços públicos de interesse local. Lembra que o município cuida do interesse local, né? Assim diz a Constituição também lá nos artigos 30 e 31, né? Que vai tratar da competência municipal. Organizar e prestar, inclusive, transporte coletivo interestadual, não está discriminado, tá? Aqui o que está discriminado é transporte coletivo, então interestadual é a pegadinha da questão. É o que vai fazer a alternativa D ficar errada. Muito bem. Plano de carreira de servidores da administração indireta, autarquias e fundações, perfeitamente correta, né? Então está aí mais uma questãozinha para você ficar afiado, tá certo? Muito bem, vou dar uma paradinha e próximo. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Vencendo Concursos. Você acaba de assistir a uma aula ou uma parte das muitas aulas que nós temos aqui no nosso curso online preparatório, que é o Gabaritando Cubatão para o cargo de especialista legislativo na área administrativa. E se você chegou até aqui, é porque gostou, não é verdade? E se gostou, continua, porque eu tenho um recado importante para te passar. Nós do Vencendo Concursos montamos o curso online preparatório, um curso completo com tudo o que você precisa para ser aprovado. E eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar para vocês quais são as vantagens do nosso curso preparatório. Olha só, pessoal, vamos lá, para você conhecer um pouco mais a respeito do curso online, tá? Seguinte, vantagens do curso. Em primeiro lugar, ao adquirir o curso preparatório, você terá acesso imediato. Vai receber no seu e-mail os dados de acesso e já começa a navegar na plataforma com a gente, tá? Você vai ter acesso ilimitado e o curso fica válido para você durante um ano para navegar aí na nossa plataforma, o que é bacana porque o curso acaba servindo de base para outros concursos que virão. Você vai ter no curso teoria e questões comentadas. Aliás, centenas de questões comentadas pelos nossos professores. E isso, com certeza absoluta, faz toda a diferença na sua preparação. Além disso, o material em PDF das aulas. Então, nós transformamos os slides que os professores utilizaram para a gravação dos vídeos em PDF para complementar o seu estudo aí, tá? E olha só, pessoal, preparamos uma série de bônus para você que vai fazer a matrícula no curso preparatório. Primeiro, caderno de questões. São questões gabaritadas para você treinar. Milhares de questões que vai ficar à sua disposição, tá? Você vai baixar o material, o caderno de questões, separado aí por matéria, ok? Nós vamos também aplicar um simulado. A data ainda vai ser determinada, mas nós vamos aplicar um simulado para vocês. Redação corrigida. O concurso exige do candidato a redação. Então você vai ter direito a 2 redações corrigidas aqui pelo Vencendo Concurso. Ninguém tem isso. Isso eu te garanto uma coisa, tá? Esses bônus que nós estamos oferecendo para vocês, ninguém oferece por aí. Redação corrigida, olha, com todo respeito, se você fosse pagar uma redação corrigida, no mínimo você teria que arcar com R$ 100 cada redação corrigida. Aqui você vai ter direito a 2 redações corrigidas como bônus, tá bom? Além disso, olha só, pessoal, preparamos uma outra coisa aqui interessantíssima. O concurso especialista legislativo para a área administrativa, a prova vai acontecer no dia 8 de outubro, no período da manhã.
E no período da tarde, nós vamos ter a prova para a área Finanças Públicas. Se você tem formação em administração, ciências contábeis, você pode prestar esse cargo também. E aí, nesse caso, eu vou estar dando um bônus para vocês, que é a parte de conhecimentos específicos para finanças públicas, ok? Mas logo de cara eu quero deixar bem claro que não vai ser 100%, até porque, com todo respeito, tá? Impossível você ver todo o conteúdo até dia 8 de outubro para 2 concursos. Então, o que a gente vai colocar na parte de finanças públicas? Aquilo que é mais importante para você ter como conteúdo. Contabilidade, muitas aulas, umas 50 aulas, por exemplo. Orçamento público, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação, Lei de Responsabilidade Fiscal. São os tópicos que terão aí na parte de conhecimentos específicos de finanças públicas, ok? Que já é bastante coisa. Então, basicamente, você vai ter 2 cursos em um. Porque lembrando que a parte de conhecimentos gerais é igual para os 2 cargos, certo? Agora, olha só o valor do curso preparatório, valor de lançamento, hein? De R$ 697 por apenas R$ 397 ou 12 vezes de R$ 39,65. Agora me diz uma coisa, o que você compra com R$ 39,65, hein? Me diz. Você não consegue comprar nenhuma pizza hoje em dia. Então, se você economizar um pouquinho por mês, você adquire o curso online preparatório completo, gabaritando o Cubatão. Tá certo? Beleza? Como que você vai fazer para adquirir o curso? Abaixo do vídeo, na barra de descrição, vai ter um link, ou na barra de comentários, vai ter um link. Você vai clicar nesse link e vai ser redirecionado à página do curso. Lá você vai encontrar todas as informações necessárias. E aí é só preencher seus dados, escolher a forma de pagamento e pronto, começar a estudar aqui com a gente no Vencendo Concursos. Mas se você tiver alguma dúvida, lá na página do curso tem um chat online. É só você mandar sua dúvida na hora, o pessoal já te responde lá diretamente na página mesmo, tá? Chama alguém lá, o consultor vai te atender e o pessoal vai sanar suas dúvidas. Fechou? Maravilha? Ou você pode também chamar na central de atendimento WhatsApp, tá aí o número 11 97 465 6052. É isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Aguardo vocês dentro da plataforma, hein? Já clica aí no link abaixo, já faz a sua matrícula e inicie imediatamente os seus estudos. Valeu, grande abraço e até mais.